passamos a palavra ao secretário de Finanças Municipal, senhor Vitor Pupi, que terá 40 minutos para a sua explanação. Seja bem-vindo, secretário. Bom dia a todos, excelentíssimo vereador Tiago Ferro, presidente da Comissão de Economia, em nome de quem cumprimento todos os vereadores da comissão, da mesa, excelentíssimas vereadoras, excelentíssimos vereadores, senhores e senhoras servidores, equipe de finanças, que eu agradeço a presença. Nós vamos iniciar a apresentação do primeiro quadrimestre e naquele modelo que nós havíamos proposto já com relação ao último quadrimestre de 2016, uma apresentação mais dinâmica em que sejam comparados os dados, porque por vezes nós nos deparamos com números de dezenas de milhões ou centenas de milhões e fica de fato às vezes um pouco complicado de entender qual é a comparação, o que vem ocorrendo no âmbito do município e do Poder Executivo. Então a apresentação é direcionada a essas comparações para de fato apresentar qual é a posição atual orçamentária e financeira do município. Então, vamos começar pelas receitas. Pode passar já para a gente começar. Pode aproximar ali, então, por favor. Então, nas receitas do município, nós temos, de previsão inicial, 7 bilhões e 300 milhões de reais. A nossa receita realizada até o momento de 2 bilhões e 600 milhões de reais. Comparativo com 2016, a nossa receita corrente caiu 4,64%. Isso considerando a inflação no período. Aí passamos à receita de capital, uma previsão estimada de 546 milhões e uma receita realizada de 37 milhões nesse primeiro quadrimestre. Nós caímos 23% com relação ao mesmo período de 2016. A receita intra-orçamentária, que de fato é aquela receita mais especificamente do RPPS, do Regime Próprio de Previdência e também das indiretas, de 166 milhões de reais, também caímos em 37,8%. Temos então uma receita total do primeiro quadrimestre realizada de 2 bilhões 872 milhões de reais, o que significa na prática que em termos reais a nossa receita em comparação a 2016, caiu quase 5%. Veja, 2016, nós não tínhamos um cenário favorável, né? Nós já estávamos na crise econômica, obviamente, ainda continuamos atravessando a crise econômica e política do país, mas se nós já tínhamos uma situação um pouco comprometida em 2016, em 2017 a situação piora um pouco, pelo menos nesse primeiro quadrimestre, em que as receitas, em termos gerais, continuam caindo. Nós vamos aprofundar um pouco com relação aos impostos e vai ficar mais claro isso. Então, vamos lá. Nossas receitas tributárias, os impostos do município em comparação aos últimos anos. O que vem subindo, de fato, é o IPTU. Eu diria só que não vem subindo devido ao trabalho que foi feito no passado, nas gestões passadas, mas vem, de fato, até equilibrando ou pelo menos suprindo a ausência de recursos em outras áreas. Então, o nosso IPTU de 232 milhões em 2014 foi para 330 milhões em 2017. Por outro lado, nós temos imposto de renda na fonte de 54 milhões para 100 milhões. O que é o imposto de renda retiro na fonte? Em grande parte, ou em maior parte, o valor que fica para o município, que é retido dos servidores. Então, esse valor, a União Federal não recebe o recurso já fica para o município, então nós já dobramos praticamente a arrecadação de 14 para 17, o que reflete, na verdade, o aumento da folha salarial do município, que nós já tivemos oportunidade de explicar em momentos passados. O nosso ITBI está em 88 milhões, ou seja, nós estamos próximos a valores históricos, sem considerar a inflação, de 2014. E aí sim o dado mais preocupante, que é o ISS. O ISS é o nosso principal tributo, ele representa em torno de 1 bilhão e 100 milhões de reais por ano, mas nós estamos voltando a níveis de 2014.
2014. Então, nós arrecadamos 331 milhões agora no primeiro quadrimestre, enquanto que em 2016 nós havíamos arrecadado 354, em 15, 339 e em 14, 320. Isso sem considerar a inflação. Então, o nosso principal tributo, isso eu já tenho apresentado nas últimas reuniões, nas últimas oportunidades que eu tive de comparecer a essa casa, ele tem caído, né? Aqui uma comparação interessante com relação ao que é a nossa arrecadação, o que compõe a nossa arrecadação hoje. Percebam que, em termos percentuais, o ISS ele perdeu um pouco de significância e o IPTU, lá embaixo, ganhou bastante. Então, de 33% em 2016, que o IPTU representou no quadrimestre, passou a 37%. Lembrando que o município já recebeu, agora, no primeiro quadrimestre, a maior parcela do IPTU, né? O município continua recebendo o parcelado, mas aquele valor mais expressivo, o valor de fato que entra para o caixa do município, ele entrou agora, né? Entrou agora em fevereiro, entrou agora em março, que foi o pagamento à vista, né? É o valor mais expressivo que o município recebe de IPTU. E o nosso ISS, que era quase 40%, vem caindo, a participação foi para 37%. Né? Esse dado é um dado interessante também para ter em mente. Aqui o nosso quadro do regime próprio da Previdência Social. Então, quais foram as receitas até o primeiro quadrimestre do nosso RPPS? De um orçamento de 1.347 bilhão, nós tivemos de receita 352 milhões de reais. Isso entra a contribuição patronal e a contribuição dos servidores do município. Desse valor, 115 milhões se referem a aplicações financeiras do RPPS. O RPPS pagou de benefícios 294 milhões de reais, então tem um saldo positivo nesse primeiro quadrimestre de 57 milhões de reais. Né? Pode passar para o próximo. Aí as transferências correntes, ou seja, o que nós temos recebido da União Federal e também dos estados. A nossa cota à parte da União, do Fundo de Participação dos Municípios, passou de 67 milhões de 2016 para 77 milhões em 2017. Tivemos um incremento de 9,8% real, de fato, que é expressivo. Isso reflete uma certa retomada da economia, mas com relação às desonerações que o governo federal, a retomada das desonerações, se é que assim podemos dizer, que o governo federal havia promovido nos anos passados. Né? A questão que o IPI era zerado e nós sempre dizíamos que se fazia cortesia com o chapéu dos outros, né? Isso de fato começou a retornar para os estados e para os municípios. Aí, na parte do SUS, nós tivemos uma queda em termos reais de receita, de 265 para 271, com a inflação, ela representa uma queda real de 2%. Os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação caíram de 27 milhões para 22 milhões, tivemos um aumento na cota parte do ICMS que recebemos do Estado, mas isso reflete não um aumento da participação do município de Curitiba no bolo tributário do Estado. Isso reflete aquela antecipação que o governo estadual promoveu em janeiro, que foi o cheque extraordinário, que veio para o município em torno de 38 milhões de reais. Mas, se nós pensarmos no ICMS, e eu também já tive a oportunidade de mostrar, o nosso índice de participação, ele vem caindo. Né? Curitiba vem perdendo espaço no ICMS, principalmente porque as empresas que antes aqui estavam sediadas começaram, e já há algum tempo, um movimento de debandada para outras cidades do Estado. Né? A exemplo maior, eu sempre digo, mais fácil, de nós lembrarmos da Ambev, que saiu de Curitiba e foi para Ponta Grossa, representando uma parte expressiva aí da nossa arrecadação do ICMS. A nossa cota parte do IPVA, embora tenha subido em termos nominais de 287 milhões para 289, caiu em termos reais 3,2%. Os recursos do Fundeb aumentaram, porque aumentou também a nossa folha de pagamento com relação ao magistério, de 183 para 212 milhões, subiu 11,9%. Aí nós temos transferências de
convênios e também as outras transferências, com uma queda de 15%. Então, o total das transferências correntes, tivemos ainda também uma queda real de 1,55%, o que é bastante preocupante quando nós vamos olhar para as despesas, mas nós vamos chegar lá. Então, nas despesas, o que nós temos previsto e qual a situação no primeiro quadrimestre? Temos uma previsão de despesas correntes de 6 bilhões e 700 milhões para o período de 2017, já realizamos 2 bilhões e 180 milhões de despesas, o que é um incremento real de 10,47%. Esse dado é bastante preocupante, mas notem que ele não revela ainda uma estratégia de contenção de despesas, porque é o dado do primeiro quadrimestre. Nós imaginamos que esse dado possa ser, de certa forma, minorado no decorrer do exercício, mas quero deixar claro uma situação também. Nesse dado não estão incluídas as despesas realizadas fora do orçamento, que são aquelas despesas sem empenho que nós apontamos nas nossas apresentações e também seguir o projeto de alteração da meta fiscal no valor de 614 milhões de reais. Ou seja, se o município de Curitiba conseguir, nós pretendemos que consiga, já nesse exercício de 2017, colocar as despesas que corriam fora do orçamento para dentro, naturalmente o valor da despesa corrente vai aumentar. Então, hoje, mesmo artificialmente, com algumas despesas fora do orçamento, a despesa corrente continua aumentando. Lembrando que a despesa corrente envolve tanto custeio como também de pessoal. A nossa previsão inicial para as despesas de capital, de 784 milhões de reais, nesse valor, lembrando que o orçamento já da gestão anterior previa verbas de convênios, inclusive uma verba para o metrô, PPPs, enfim, de transferências por parte de convênios da União Federal, e com recursos próprios desses 784 milhões, salvo engano, em torno de 120, 130 milhões de reais, que provavelmente não vão se realizar, né? Então, essas receitas de convênios que a União Federal já disse que, em grande parte, não deve mandar para os municípios, provavelmente sejam frustradas, mas até agora nós realizamos 83 milhões, o que representa uma queda nas despesas de capital, que são os investimentos, de 18% comparado a 2016. As nossas reservas continuam de 20 milhões de reais, nós ainda não mexemos nessas reservas porque as receitas vêm caindo. Então, quando as receitas do município vêm caindo, como eu pude demonstrar agora há pouco, nós temos duas providências. Nós temos uma reserva de contingência no orçamento e temos também um contingenciamento adicional que foi feito no início do exercício, em torno de 400 milhões de reais, que significa duas coisas. A primeira, uma frustração de receita de aproximadamente 180 milhões de reais, e a outra, para também fazer frente a uma parte dos recursos previdenciários que não estavam incluídos no orçamento de 2017. Nós não temos, como nós também já pudemos explicar, previsão orçamentária para repassar o valor do IPMC para 2017. Em razão disso, nós também trouxemos os projetos de lei que foram apresentados para a Câmara, do Plano de Recuperação, e parte disso nós também contingenciamos no orçamento do município. Aí temos as nossas despesas intra-orçamentárias, também com relação, a grande parte, ao regime previdenciário, uma previsão inicial de 734 milhões e um valor até agora realizado de 177 milhões de reais. Então, o total da despesa realizada para primeiro quadrimestre de 2017, 2 bilhões 441 milhões de reais, excluindo a intra-orçamentária, 2 bilhões e 263 milhões de reais, o que dá um acréscimo em termos reais de 9% para o município. Então, notem que enquanto as despesas, de fato, vêm crescendo em termos reais, as nossas receitas continuam e permanecem caindo, em razão ainda dos reflexos econômicos do cenário nacional, mas também da necessidade que o município tem hoje de se modernizar para arrecadar, para lançar e para cobrar também aqueles tributos que estão em dívida ativa, aquela quantia bastante expressiva no valor de 5 bilhões de reais. Então, das despesas correntes, abrindo um pouco o que significa cada despesa. Despesa de pessoal, uma previsão inicial de 3 bilhões e 652 milhões
Lembrando que isso também acompanhou o plano, o projeto da meta fiscal, em que nós mostramos, inclusive, que, em razão disso, não havia espaço orçamentário para agora, nesse momento, os planos de carreira e também para o reajuste, a revisão dos servidores do funcionalismo agora no mês de abril. Tivemos uma despesa já empenhada de 1 bilhão e 30 milhões de reais. Juros e encargos à dívida já pagamos, já empenhamos 15 milhões de reais e as outras despesas correntes, 1 bilhão e 135 milhões de reais. Aí as despesas de capital, que são principalmente os investimentos e as inversões financeiras, vamos explicar cada um deles agora na sequência. Com investimentos, nós temos uma dotação inicial de 656 milhões, frisando que esses valores muito provavelmente não vão se realizar na sua integralidade, já é praticamente uma certeza. Empenhamos 36 milhões de reais em investimentos, inversões financeiras, e aqui, na verdade, é uma verba praticamente, que são os aumentos de capital para as empresas, para as sociedades em que o município participa, notadamente URBS e Coab, levaram 4 milhões 346 milhões de reais. E aí nós temos ainda a amortização da dívida, ou seja, o pagamento dos juros da dívida de 42 milhões de reais, até agora no primeiro quadrimestre. Aí os restos a pagar, lembrando que os restos não se confundem com as despesas sem empenho. Nós temos restos a pagar que também não têm a previsão de disponibilidade de caixa. Então, como que funcionou isso em 2016 para 2017? Se empenhou um valor significativo frente a uma receita que não se realizou. Então, se abriu o orçamento para que algumas receitas fossem, de fato, previstas e para se justificar despesas. Então, em razão disso, nós temos dois grandes furos. São as despesas sem empenho, em que não há cobertura orçamentária, e os restos a pagar sem disponibilidade de caixa, em que também não há o financeiro para pagar. Até agora, qual é a situação? Nós temos lá um valor de inscrição de 372 milhões de reais, que é a última linha. Cancelamos 7 milhões 554 mil reais. Aqui tem uma parte que é aqui do Poder Legislativo, na verdade, mas é o demonstrativo que acompanha a Lei de Responsabilidade Fiscal. Por que foram cancelados os empenhos? Porque eram empenhos em que não havia previsão mais de se liquidar ou de se realizar a despesa. Então, se não há previsão de se realizar a despesa, obviamente, por não existir o recurso financeiro em 2017, a ordem, conforme um decreto de 2016, inclusive, é que fosse cancelado. Foram pagos até agora, de restos a pagar, 78 milhões de reais, isso incluindo aqui uma parte do Poder Legislativo, e um saldo a pagar de 285 milhões de reais de restos a pagar, sem que se confunda isso com as despesas sem empenho. E aqui, rapidamente, para não se tornar um pouco cansativo, as áreas onde as despesas dos restos a pagar, as nossas despesas, desculpe, estão mais concentradas. Aqui, com destaque na parte de saúde, nós já empenhamos 523 milhões de reais, na educação 433 milhões de reais, são os maiores valores, para esse total de 2 bilhões 441 milhões de reais. Pode passar para o próximo. Aqui é um dado novo, né? Nós não tínhamos acesso a isso não constou do plano da meta fiscal, mas nós recebemos a informação e recebemos dos nossos setores de recursos humanos que o município também já está devendo uma parte de avanços, horas extras, regimes de tempo, os RITs, enfim, com relação ao período de 2016 e também início de 2017. Por que início de 2017? Porque muitos avanços foram concedidos em 2016 com data de implementação prevista para 2017, né? Mas sem também ter orçamento. Então, isso é um dado que ainda está, é um valor que ainda está atrasado da Prefeitura. Nós temos um total de 1.736.000, na verdade são 3 milhões e 400, se nós somarmos tudo, esse dado precisa ser corrigido ali, e também processos de férias. Essa é uma discussão um pouco mais antiga no município, são 18 mil processos de férias,
em razão de um problema técnico que ocorreu em alguns anos do município, acredito que 2012 para frente, em que não se calculou as férias do servidor conforme o mês da remuneração, mas sim o mês anterior, e existe uma lei municipal que prevê que o valor das férias deve ser o valor do mês da fruição, e não do mês anterior, que é o mês que usualmente se paga as férias. Em razão disso, milhares de servidores ingressaram com processos de revisão no município, e esses processos vêm se acumulando, e se estima, que na verdade é uma estimativa, é um número de 18 milhões de reais, se imagina que em torno de R$1.000 por processo, embora existam muitos servidores que não tenham esse direito, porque eles não tinham, na verdade, o mês de fruição diferente do mês subsequente. Isso acaba acontecendo quando o servidor tem um aumento de vencimento no mês de fruição, que não reflete o mês que ele recebeu as férias. Então, para complementar o quadro, nós teríamos receitas de 2 milhões, temos receitas de 2 bilhões e 705 milhões, para despesas de 2 bilhões e 263 milhões. E um resultado orçamentário aparentemente positivo de 472 milhões de reais. Mas esse resultado não computa ainda os valores dos restos a pagar, os valores devidos ao IPMC, já em 2017, não com relação à dívida. Então, isso não é aquele estoque que nós tínhamos, que nós apresentamos no primeiro, do último quadrimestre de 2016, mas sim o que nós temos agora, os restos a pagar de 285 milhões, IPMC de 2017 de 200 milhões de reais, mais as despesas sem empenho, que, conforme a nossa última apresentação, de 614 milhões de reais. Então, aquele resultado orçamentário positivo não reflete ainda de forma transparente qual que é a realidade orçamentária e financeira do município, né? Pode passar para o próximo. Aí a disponibilidade de caixa do município de 1 bilhão e 39 milhões de reais, mas metade disso, em torno de 530 milhões de reais, são fontes vinculadas, ou seja, é um dinheiro de consignações, potencial construtivo, medidas compensatórias que o município não pode dispor, restos a pagar de 285 milhões, o valor de IPMC, e a disponibilidade líquida aqui, na verdade, são aqueles recursos vinculados, não são recursos de livre utilização do município, em sua maioria, de 553 milhões de reais. Pode passar para o próximo. Agora, com relação às metas e limites do município. Por uma previsão da LDO inicial de 303 milhões, um realizado de 472 milhões, essa previsão da LDO vai mudar em razão do projeto de meta fiscal, porque nós temos aquelas previsões de despesas para 2017 que não haviam sido computadas quando se pensou na meta fiscal no passado. Nós temos um resultado nominal de prejuízo de 540 milhões até agora. Total da receita corrente líquida, isso considerando os últimos meses, não no quadrimestre, de 6 bilhões 589 milhões de reais. Essa receita ainda inclui o FUC, o Fundo de Urbanização de Curitiba, mas nós já trouxemos um gráfico para demonstrar o reflexo da retirada do FUC com relação ao limite de pessoal. Então, hoje nós temos, como limite de pessoal, se nós considerarmos o FUC na base da receita corrente líquida de 44,75%, abaixo do limite prudencial de 51,3% e do limite máximo de 54%. Porém, se nós trouxermos o FUC, que é o que aparece nesse gráfico, eu acho que dá para só aumentar um pouco isso. Aqui é interessante. Então, volte um pouquinho, por gentileza, no gráfico anterior. Então, aqui já é um relatório gerencial considerando a retirada do FUC da base de cálculo da receita corrente líquida, já que o FUC não é um dinheiro que o município dispõe para pagar salários. O FUC é um dinheiro que entra para o fundo, mas é automaticamente repassado praticamente em sua integralidade para o sistema de transporte e para as empresas de transporte coletivo de Curitiba. Então, nós temos hoje, se nós considerarmos o valor sem o FUC, um índice de 50,39%, ainda abaixo do limite prudencial, mas já no nível de alerta do Tribunal de Contas. E se nós olharmos ali o quadro de 2016, dos últimos 2 quadrimestres, 51,63, isso no quinto bimestre de 2016, e 51,70 no sexto bimestre, nós de fato já teríamos rompido
naquela oportunidade, o limite prudencial. Ou seja, o município estaria gastando certamente mais do que poderia com despesas de pessoal naquele período. Hoje os valores retornaram para 50,39%, mas de fato é um limite, se não preocupante, que merece bastante atenção. Nós também não podemos prever quaisquer movimentos que impliquem um acréscimo muito significativo no nosso limite prudencial. Do contrário, teremos que tomar as medidas necessárias para retirá-lo. Aliás, no projeto de lei de responsabilidade fiscal que seguiu para essa Câmara Legislativa, existe um pré-limite de 50%, que nós pensamos justamente para que nós não atinjamos os 51,3%. Aos 50%, que é a situação atual, ou seja, a lei de responsabilidade vai sim bater forte nessa atual administração, nós teremos que reduzir o gasto com horas extras, com contratos, enfim, é justamente o texto que seguiu, não me recordo em qual artigo, mas que conseguiu do texto da Lei de Responsabilidade Fiscal do município de Curitiba. Pode passar para o próximo. Aí os nossos limites com a dívida, que são de fato baixos, nós temos um limite máximo fixado pelo Senado Federal de 120%, mas estamos e permanecemos há muito tempo num limite de 17,64%. Pode passar para o próximo. Porém, aqui tem um dado bastante importante. Qual que é o perfil da dívida do município e o que aconteceu de 2016 para cá? Então, nós temos ali uma dívida que vinha, de certa forma, estável desde 2016, de 979 milhões de reais. Ela chegou a cair no quinto bimestre para 898 milhões de reais, mas subiu agora para 1 bilhão e 162 milhões de reais. Isso não é a dívida externa. A dívida externa do município permanece da mesma forma como antes, que é a dívida com o BID, com o Fomplata, enfim. Mas a dívida interna do município, essa sim vem crescendo significativamente. De 506 milhões no quinto bimestre de 2016, foi para 780 milhões de reais no segundo bimestre de 2017. O que é esse incremento de 54% da dívida interna do município? É aquela dívida que o município deve para o IPMC, de 233 milhões de reais, que foi parcelada no exercício anterior, mais os 92 milhões de reais da patronal e do 13º, que não foram pagos em dezembro de 2016, acrescidos aí sim de consórcio do lixo, enfim, são dívidas que o município causou por não ter pago as despesas correntes no último exercício. Então, como o município não tem capacidade, eu não tinha e ainda não tem capacidade financeira para fazer frente às despesas correntes, ele parcelou. Ao parcelar e jogar para frente parte dessas dívidas, fora aquilo que foi escondido embaixo do tapete das despesas sem empenho, o nosso limite aumentou em 54%. Pode voltar um pouquinho naquele gráfico para a gente olhar um pouco mais os valores. De 506 milhões para 780 milhões de reais. Por isso o município vem gastando com o quê? Com juros. Então, a nossa dívida com o IPMC hoje é uma dívida muito cara. Nós parcelamos em 60 meses, acrescidos de juros de 1% e correção monetária pelo INPC, uma dívida de mais de 300 milhões de reais. Isso implica que o município vem gastando um valor muito expressivo com a amortização desses parcelamentos. O que nós estamos propondo, e ainda dependemos, em razão dessa crise política em Brasília, de uma portaria da Secretaria da Previdência, é a expansão desse parcelamento. É uma briga dos municípios em todo o país. O governo federal já autorizou 200 parcelas para aqueles municípios que devem para o regime geral de previdência, que é o INSS. O Curitiba não deve valores expressivos para o INSS, mas Curitiba deve valores expressivos para o regime próprio de previdência, que é o nosso IPMC. Então, nós imaginamos que agora, até o começo de junho, deva ser lançada essa portaria pela Secretaria de Previdência e nós vamos poder, mediante autorização também dessa Casa Legislativa, aderir a esse programa do governo federal de 200 parcelas, o que de fato vai nos dar um alívio nesse acréscimo expressivo da dívida interna do município. Bom, passando ainda.
O nosso limite com garantias ainda é um limite bastante baixo, de 3,64%. Salvo engano, nós temos uma operação garantida da Coab, expressiva apenas. Pode passar para o próximo. E limites com operação de crédito também ainda há bastante espaço, tanto para operações externas como também operações internas. Inclusive antecipação de receita, pode voltar um pouquinho, que não é uma operação que o município fez. Alguns municípios têm lançado mão dessa operação de antecipação de receita, que é de fato um empréstimo bancário dentro do exercício para fazer frente às despesas correntes. Nós não temos a pretensão de fazer essa despesa nesse exercício, mas sempre é uma alternativa e temos limites para isso. E ainda há também limite bem amplo para operações internas e externas, já que estamos em 0,32. Pode passar. Com relação às operações de crédito em negociação do município, temos duas que, na verdade, se tratam de devoluções de recursos de metas que já foram cumpridas ou que devem ser acrescidas pelo município, que são os CMEIs. Existem alguns CMEIs, 6 CMEIs ainda em construção. Temos uma operação para receber da Caixa Econômica 22 milhões de reais em recursos livres. Isso ainda não está autorizado, estamos negociando com a Caixa. E ainda um saldo da Caixa do PAC Copa de 23 milhões de reais. E também uma operação do Fomplata, que está ainda em negociação, em torno de 150 milhões de reais, mas ainda não há nada absolutamente encaminhado ou fechado, apenas uma conversa, apenas uma negociação com o Fomplata. Pode passar. Aí, finalmente, com relação aos índices, eu também queria esclarecer tanto o índice de saúde como o índice de educação. Nós estamos na saúde em 16,35%. Isso significa que de uma receita base de 1.674 bilhões, nós empenhamos com as deduções e sem contar aquele recurso do SUS, o valor de 273 milhões de reais. Se contarmos o valor do SUS é muito maior, mas esse valor ainda vai crescer e vai crescer significativamente. Por quê? Porque nós não pagamos aquelas despesas sem empenho e que costumeiramente eram pagas pelas gestões anteriores. Então, o que sempre acontecia nos últimos anos no município? Em janeiro e fevereiro se pagava com o orçamento, ou se empenhava ao menos, aquelas despesas que ficavam embaixo do tapete de setembro, outubro, novembro e dezembro do ano anterior. Esse valor entra para o cômputo do índice do exercício corrente. Os restos a pagar não entram, mas as despesas empenhadas sem cobertura orçamentária do exercício anterior entram. Então, nós, com certeza, vamos ter, a partir do momento em que comecemos a pagar aquele valor, aquele estoque na saúde, que hoje gira em torno de 120 milhões de reais, das despesas sem empenho, nós vamos ter um acréscimo bastante significativo no índice, tanto da saúde como também da educação. Na educação, nós temos em estoque cerca de 109 milhões de reais, que também vai crescer. Para se ter uma ideia, a cada 40 milhões de reais, isso, contando com as deduções, corresponde a aproximadamente 1% do índice. Então, se nós temos 120 milhões, contando que existem muitas deduções, certamente nós vamos acrescer um valor expressivo, tanto na saúde, como também na educação. Estamos em 23,48%, devemos chegar ao final do exercício em torno de 28%, dependendo também da realização das receitas do município. A apresentação era essa. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de ter vindo a essa casa e continuo à disposição para os esclarecimentos. Muito obrigado. Muito obrigado ao secretário Vitor Pupi pela sua explanação. Apenas pela ordem, como iremos proceder às perguntas. Então, primeiro os visitantes que precisam estar inscritos. Se há algum visitante que queira participar, por favor, fazer a inscrição. Nós, infelizmente, estamos com o nosso microfone sem fio, com algum problema técnico, e vamos usar o primeiro microfone da última bancada para a realização das perguntas. Posterior a isso, os vereadores que fazem parte da comissão poderão fazer as suas perguntas e demais vereadores na terceira
oportunidade, sendo um bloco de 3 perguntas. Vamos começar, então, com o senhor Wagner Auer, do SISMAC. Por favor, sua pergunta. Vai dar dor nas costas aqui. Bom dia. Não pode sentar. Vou levantar aqui. Não, falaram a que pergunta, eu não pode posso. sentar. Acabaram de me comunicar que eu não poderia sentar na cadeira do vereador, mas um fala uma coisa, outro fala outra, daí eu vou dar um jeito de falar aqui, já que a gente não é muito bem recebido na casa. Não precisa, obrigado. Obrigado, Reginaldo. A primeira pergunta, na verdade, é uma... Quando o secretário de Finanças coloca que o problema é da gestão anterior, a gente está entendendo que começou na gestão do grupo político do qual o senhor faz parte. Então, essas dívidas não empenhadas remontam ao grupo político que hoje administra essa cidade. Então, é importante fazer essa autocrítica também, senhor secretário, porque o antigo prefeito herdou dívidas não empenhadas. Mas o que reflete aí os números que o senhor apresentou, uma quantidade muito grande de números, num pouco tempo de apresentação, não cabe todas as perguntas que a gente quer fazer, inclusive dificulta a compreensão de quem está assistindo. Mas tem um dado ali que o senhor traz que é importante, uma disponibilidade de caixa na prefeitura de 553 milhões, só que daí você vai lá e apresenta, não, mas espera lá, tem a dívida do IPMC aqui e tem outras dívidas como restos a pagar. Só que isso, na prática, não existe, porque vocês não estão pagando o IPMC. Então, como é que você coloca na conta o que tem que pagar para o IPMC, mas não está pagando o IPMC? Inclusive, desde fevereiro, vocês pararam de pagar sobre os inativos, que é o projeto que tramita na casa. Queria saber se vocês acham ético já começar a cumprir um projeto de lei que nem foi aprovado aqui na Câmara Municipal, e se esse resultado orçamentário não pode ser revertido para o pagamento. 30 segundos para concluir, seu Wagner. Para encerrar, então, esse resultado orçamentário positivo, ele não deveria estar sendo usado para pagar a dívida com o IPMC, para pagar a dívida que está tendo com os servidores públicos no seu plano de carreira, como diz a lei, e também na database. Obrigado. Obrigado. Vamos ao próximo visitante, Prebianca, do SIGMUC. Bom dia a todos. São várias perguntas, 2 minutos é um tempo muito exíguo, principalmente depois de uma apresentação tão bem feita pelo Procurador do Estado. Primeira pergunta é nesse sentido: se o secretário de Finanças e Procurador do Estado se encontra licenciado do cargo dele junto à administração do Estado, por que ele continua recebendo o salário do Estado e não o da Prefeitura, em afronta ao artigo 125 da Constituição do Estado do Paraná? Próxima pergunta. O secretário apresenta vários números, os quais o papel em branco aceita tudo. Na última apresentação, no bimestre passado, a receita corrente líquida era de 6,5 bilhões. Agora, ela sobe para 7, e continuamos com queda de receita. A mágica dos números. Tem um amigo que diz que estatística é a ciência mais mentirosa que existe. Com números você prova qualquer coisa. E, por fim, eu gostaria de perguntar ao secretário, como foi apresentado no balanço oficial, qual é o valor que foi deixado pela administração anterior, que consta da prestação de contas 60 milhões, qual foi o valor que ficou em caixa pela administração passada? Obrigado. Obrigado. Próxima, senhora Irene Rodrigues, SISMUC.
Bom dia, senhores vereadores, senhor secretário, demais presentes, colegas de trabalho. Vou fazer uma pergunta bem direta ao secretário. O secretário apontou aí os números relativo à Lei de Responsabilidade Fiscal Federal e mencionou a necessidade da lei municipal cujo projeto tramita nesta casa. A nossa pergunta é a seguinte: se já aponta um número muito próximo do limite prudencial, se a Prefeitura faz o projeto e quer colocar o limite de Curitiba em termos de 50%, por que é que na mesma lei, ao invés de cumprir o que diz a legislação federal, que em caso de atingir o limite, a primeira medida é diminuir o gasto com cargos comissionados, a Prefeitura, no mesmo projeto, trata de elevar o número percentual para o investimento com cargos comissionados? Essa seria uma das perguntas. E a segunda pergunta, que me parece que isso é um pouco contrassenso em relação a toda a fala da administração e a sua própria apresentação na manhã de hoje. A outra pergunta que gostaria de fazer é como é que a Secretaria de Finanças está preparada para fazer os pagamentos das duas ações judiciais que a gente já teve êxito na causa, uma por não pagamento de horas extras conforme determina a legislação, que envolve os servidores da Secretaria do Meio Ambiente, mais especificamente que trabalham nos cemitérios, e a outra é quanto à devolução dos valores cobrados a maior com relação à repercussão da gratificação de segurança para os trabalhadores da Guarda Municipal. Obrigado, secretário. Bom dia aos representantes dos sindicatos. Eu queria iniciar com o representante do SIGMUC, que questiona sobre a minha atividade na Secretaria de Finanças, já que eu sou servidor concursado do Estado, sou procurador do Estado. Isso já reflete a falta, desculpe a sinceridade, mas de cautela em analisar, de fato, o que acontece juridicamente. Se o servidor está cedido, como é o meu caso, para o município, por decisão do Conselho Superior da Procuradoria do Estado, decisão também do governador do Estado, obviamente eu não estou ocupando o cargo, ao contrário do que foi dito. Eu simplesmente ocupo o cargo hoje de secretário de Finanças e não de procurador do Estado. A partir do momento em que há cessão e o funcionário se encontra em disposição para outro poder, não há acúmulo de cargos e nem muito menos a vedação que Vossa Senhoria menciona. Nesse sentido, presidente, eu até gostaria de aproveitar a oportunidade para notificar pessoalmente, oralmente também, Vossa Senhoria, para que retire do site do sindicato aquela notícia mentirosa que se encontra lá disponibilizada no prazo de 24 horas. Do contrário, eu mesmo pessoalmente tomarei medidas contra o sindicato com relação a essa informação. No que diz respeito aos recursos, eu até perdi a pergunta, 8 milhões de reais. Então, o que nós recebemos de caixa do município de Curitiba em 31 de dezembro de 16? O valor de 8 milhões de reais em recursos livres. Desse valor, acrescido de 400 milhões de reais em recursos vinculados. O que são esses recursos vinculados? E eu acredito que daí eu já respondo a outra pergunta do SISMAC. São recursos que a Prefeitura não pode dispor. Nós não podemos pegar o dinheiro que é de um convênio da Caixa Econômica Federal de 200 milhões de reais que se encontra depositado e pagar salário de servidor. Nós não podemos pegar o dinheiro de 100 milhões de reais da contribuição de iluminação pública do município que se encontra depositado e pagar salário de servidor. Então, nós não podemos lançar mão desses recursos e, por isso, há um saldo no valor de caixa do município para fazer frente a essas despesas. Se nós pudéssemos, certamente o faríamos, porque nós temos uma pressão tanto de credores do município de Curitiba, como também do próprio funcionalismo, essas verbas atrasadas que eu mencionei agora na apresentação, que nós não temos condições desde já de fazer frente. Imaginamos que temos sim recursos para fazer frente ao pagamento dos credores de até 200 mil reais. Então, esses credores, uma vez aprovado o projeto
que se encontra aqui em discussão, nós devemos rapidamente adimplir, né? Acima disso, nós vamos para um leilão, que é a medida proposta também no projeto de lei, e a questão dos servidores, do funcionalismo, nós precisamos ter, sim, receita orçamentária suficiente para compor tanto o reajuste como também a questão dos planos de carreira. A parte do IPMC que o Sismac se referiu, o município vem sim pagando a contribuição patronal, não pagou a contribuição dos inativos porque nós entendemos de fato que ela não é devida, inclusive esse é o objetivo da lei que já se encontra aqui em discussão nessa casa. Nós não tivemos um resultado positivo, de fato, nesse primeiro quadrimestre. Nós temos um resultado orçamentário de 472 milhões de reais, mas nós estamos carregando uma despesa, uma dívida do passado muito superior. Então, não se pode, a não ser que eu fizesse da mesma forma como foi feito em apresentações anteriores e se apresentasse só o resultado orçamentário. Eu acho que não condiz com a transparência que nós temos, e eu sempre que estiver aqui nessa casa vou ter, de trazer quais são os dados reais, de fato, que o município se encontra. Nós ainda temos as despesas sem empenho, temos os restos a pagar, temos os valores do IPMC, temos que solucionar a dívida com o IPMC, por isso nós contamos sim com a aprovação desse plano de recuperação, para que nós consigamos fechar o ano de 2017. Do contrário, certamente não fecharemos. Com relação à pergunta do Sismuc, do limite prudencial e dos cargos comissionados, tem uma pergunta, inclusive, eu acho que do representante do Sigmuc, da Receita Corrente Líquida. A Receita Corrente Líquida é um dado divulgado para a Secretaria do Tesouro Nacional, sob responsabilidade, inclusive, da veracidade das informações dos servidores, do secretário de Finanças, do prefeito, do contador do município. Então, não é o papel aceitar tudo. São dados, são números verdadeiros, sérios, e que quem os fornece tem, inclusive, a responsabilidade administrativa e criminal de ser transparente. Então, não se preocupe que os dados são aqueles mesmos que seguiram, que foram apresentados aqui e seguiram também para a Secretaria do Tesouro Nacional. Voltando à pergunta do Sismuc, do limite prudencial e gastos comissionados. Nós não estamos elevando nenhum limite para cargos comissionados, né? Esse limite, aliás, não existe. Se a Câmara, inclusive, decidir suprimir esse limite do projeto de lei de responsabilidade fiscal, a verdade é que vai ficar sem nenhum limite, vai ficar simplesmente o número de cargos criados já por lei, e que já constavam antes dessa administração. São em torno de 600 cargos, salvo engano, em comissão. Nós temos preenchidos aproximadamente 400, então não foram preenchidos todos os cargos em comissão. E, obviamente, se houver a ultrapassagem do limite prudencial, vão ser, sim, tomadas as providências, inclusive com a redução de cargos, enfim, a impossibilidade de reajuste, todas aquelas consequências que a lei de responsabilidade fiscal permite. Com relação às ações judiciais, como nós pretendemos pagar essas ações judiciais das horas extras e da gratificação? Da forma como o judiciário determinar. Se o judiciário determinar que se pague com obrigações de pequeno valor, nós teremos que cumprir a ordem judicial. Se o judiciário determinar que se pague com precatório, nós também teremos que cumprir a ordem judicial. Aliás, nesse sentido, o município de Curitiba tem um dado positivo. O município não tem valores expressivos de precatório a saldar. O município praticamente se encontra em dia com essas obrigações, ao contrário de outros municípios da República. Então, é interessante nesse sentido que, ao contrário de São Paulo, que tem um estoque de mais ou menos 20 bilhões de reais em precatório, uma dívida quase impagável, Curitiba, de fato, não tem. Então, se nós recebermos as ações judiciais, vamos sim, obviamente, cumprir com a ordem judicial. Obrigado, secretário. Mais alguma participação de algum visitante? Mais alguma inscrição? A partir de agora, nós temos meia hora até o final da sessão. Vamos começar pela Comissão de Finanças, vereador Bruno Pessutti. Só parabenizar o Vitor pela transparência da apresentação, mais uma vez elogiar a questão da retirada do FUC como índice para que as pessoas entendam que aquilo se tratava de uma utopia orçamentária que provocava não só na prefeitura, mas nos servidores uma ilusão de que as contas da prefeitura estavam em dia, e a gente há anos já fazia esse alerta, a gestão anterior inclusive.
mas uma notícia que foi divulgada ontem, às 22h40, pelo G1, fala sobre a derrubada do veto do Temer, que é o trecho da lei que muda a regra da cobrança do ISS. E a pergunta é nesse sentido, de que forma, o quanto isso vai não prejudicar, mas facilitar na cidade a arrecadação do ISS, qual que é a expectativa da Prefeitura em melhorar a arrecadação com o veto, com a derrubada do veto pelos deputados e senadores. Obrigado, vereador Bruno. Doutor Volmir. Senhor secretário, agradecer a presença do senhor aqui na Comissão de Finanças. Eu tenho 3 pontos. Primeiro, qual a expectativa com o repasse do Fundo de Participação dos Municípios? E a expectativa também com a possível aprovação da meta fiscal, quais os efeitos e consequências. E eu oficiei a Prefeitura há alguns dias, recebi uma resposta, ofício 201, de 10 de maio. O questionamento era sobre o ICS. Sobre o débito, a dívida que foi apresentada, eu recebi como resposta que em 2016 tivemos 22.452.000 repasses não entregues, não repassados, na verdade, do exercício financeiro 2016. Começou com 15 milhões, eu recebi também essa informação de 2014, 2015, que faziam 32 milhões, e que também não foi feito o repasse integral do 3,65% do total da folha de pagamento, somente sobre a folha dos servidores. E no final do ano, dezembro, já estava acumulado mais 7.956.000. Queria saber qual a atual situação com o ICS, a dívida e o impacto. Obrigado. Obrigado, doutor Volmir. Professora Josete. Bom dia, secretários, sua equipe, servidores do município de Curitiba. São vários questionamentos, eu vou fazer alguns e daí na sequência vamos ver se é possível responder os demais. Em relação à receita do transporte, nós analisamos o portal da transparência. Em abril de 2016, isso significou 65 milhões aproximadamente. Comparando o mesmo período, abril desse ano, há uma queda para 60.535.000 aproximadamente. O senhor pode fazer uma análise dessa situação, senhor secretário? O senhor acha que foi acertada a política de aumento da tarifa? O que a PMC está pensando ou tem feito para resolver a situação da queda da arrecadação do transporte? Em relação ao REFIC, dos contribuintes inadimplentes, qual é a porcentagem que aderiu ao REFIC? Qual o montante da dívida que foi renegociado? E em relação ao ano passado, qual o volume que foi renegociado e quanto % daqueles que renegociaram as suas dívidas mantêm-se adimplentes? No período de janeiro até abril, quantos novos servidores assumiram seus cargos? Qual o valor total da folha de pagamento? Em valores monetários, quanto corresponde aos concursados, às funções gratificadas e aos cargos em comissão? O que provocou o aumento de despesa nesse período, uma vez que nós não tivemos nem a database e nem a implantação dos planos de carreira. Então, entendo que a culpa, né, não é do servidor. Gostaria, então, já que o senhor colocou que há um superávit de 472 milhões, mas que isso é uma questão contábil e não financeira, qual é efetivamente, nesse período até abril, o déficit do município de Curitiba? Além disso, como estão as dívidas junto ao ICS, quais os valores e de quando são essas dívidas? E, para finalizar, em relação à questão do cálculo da receita corrente líquida, né, existe um aval, um acordo com o Tribunal de Contas para mudar essa dinâmica do cálculo? Obrigado, professora Josete. Secretário Vitor.
agradeço as perguntas, começando pelo vereador Bruno Pessutti. A questão da derrubada dos vetos da lei do ISS ontem no Senado Federal, à noite. O que existia antes na lei e o que foi vetado pelo presidente da República? Alguns serviços, como, por exemplo, serviços bancários, administração de cartão de crédito e outros serviços em que se discutia se a cobrança deveria se dar no local da sede do estabelecimento ou no local da prestação de serviço. O presidente vetou esses dispositivos que diziam que deveria ser cobrado no local da prestação de serviço, também planos de saúde, e disse que deveria, de fato, se manter a cobrança na sede. O que isso implica para Curitiba com a derrubada dos vetos? Lembrando que a derrubada dos vetos, a princípio, deverá ser cobrada no local de prestação de serviço e não no local da sede do estabelecimento. Só para ter um dado, essas empresas de cartão de crédito, nós temos duas que representam 98% do mercado, as administradoras de cartão de crédito, estão na cidade de Barueri, no interior de São Paulo, e a arrecadação de Barueri do ISS é um espetáculo, na verdade é muito superior a Curitiba. É claro que se nós pensarmos que esse valor pode ser dividido entre os municípios onde as transações bancárias acontecem, vai significar sim um incremento. Para Curitiba em específico, nós ainda não podemos calcular o impacto, porque se nós podemos ganhar com alguma coisa, nós também certamente poderemos perder com outras, a exemplo, por exemplo, dos planos de saúde. Né? Alguns operadores estão sediados em Curitiba e essa arrecadação que hoje é concentrada no município deverá, a partir da derrubada desses vetos, ser dividida também com os outros municípios onde o serviço é prestado. Então, é difícil dizer qual que vai ser o incremento, vereador, mas eu acredito que também não vai ser só uma relação de ganho. Nós certamente também teremos algum reflexo no que diz respeito a operações que já existem em Curitiba e que vão ter que ser repartidas com outros municípios. Com relação à pergunta do vereador Dr. Valmir, o fundo de participação, qual que é a nossa expectativa? Com esse acréscimo que existiu, nós esperamos, no primeiro quadrimestre, nós esperamos que essa crescente se estabilize e se mantenha. Imaginamos aí que esses 11% de incremento real desse período talvez não tenha um acompanhamento até o final do ano, mas que a gente possa ficar pelo menos aí num acréscimo de 8% a 10%, que já é bastante significativo, já que o fundo de participação representa a terceira maior receita do município livre aqui em Curitiba. A relação da meta fiscal com o cenário atual e com os projetos que foram encaminhados. A meta fiscal representa justamente o que se tem de cenário ainda antes da aprovação dos projetos pelo Legislativo. Uma vez aprovados os projetos pelo Legislativo, nós imaginamos que vamos poder sim passar um exercício aí sim de rever a meta fiscal. Então, desse saldo de 2 bilhões e 194 milhões de 2017, nós imaginamos que nós possamos reduzir significativamente, embora não seja possível automaticamente zerar esse saldo, em 2017. Acredito que a gente possa prever alguma coisa em torno de metade desse valor com a aprovação do plano de recuperação nas condições em que ele foi encaminhado para a Câmara Municipal. A questão do ICS, que também é pergunta da vereadora professora Josete. O município atravessou 2016 para 2017 com dívidas com ICS, eu salvo engano, em torno de 32 milhões de reais. Essa dívida decorre de valores que não foram repassados pelo município com relação àquela lei das doenças graves, que nós chamamos assim. Essa lei obriga o município a indenizar, a repassar o ICS, valores que chegam em torno de 2 milhões de reais por mês, para cobrir os valores expendidos com doenças pagas pelo ICS ao tratamento de doenças de servidores do município de Curitiba. Então, essa dívida existe sim, existe uma discussão já com o Instituto Curitiba de Saúde para sanar essa dívida mediante um parcelamento. Existe também uma propositura de um novo regime de viabilidade e sustentabilidade do ICS, que passa tanto pelo aumento de participação do município, como também o incremento da participação do servidor no plano de saúde, e isso está em discussão ainda no âmbito da prefeitura.
como que se pretende saldar essa dívida? Mediante o parcelamento. Nós temos uma minuta já de um projeto de lei, inclusive, pronta, que deve ser encaminhado à Câmara brevemente, para que nós possamos saldar essa posição que existe hoje em aberto com o ICS. É claro que se o município tivesse condições, já teria o feito, né? Mas nós dependemos também de um parcelamento que não podemos simplesmente passar 30, 40 milhões para o ICS, não temos esse valor de uma vez. E aí, respondendo também, já entrando nas perguntas da vereadora professora Josete, disponibilidade de caixa do município em relação ao superávit de 400, orçamentário, de 462 milhões de reais. Na apresentação constou ali, eu até passei um pouco rápido, mas a nossa posição atual é um déficit de 13 milhões de reais. Né? Se nós considerarmos os 462 milhões de reais com os recursos dos restos, isso sem considerar as despesas sem empenho. Então, se nós considerarmos as despesas sem empenho, a posição deficitária sobe, obviamente, porque nós não temos os recursos de pronto para fazer frente a esses pagamentos. Então, sem as despesas sem empenho, nós temos um déficit, um prejuízo de 13 milhões de reais. Se somarmos as despesas sem empenho, aí sim o valor sobe bastante. Justamente por isso é que nós pretendemos fazer o leilão das dívidas, como eu mencionei há pouco. As demais perguntas. A queda dos valores da arrecadação do transporte é sintomático, né? É claro que o sistema de transporte que foi pensado em Curitiba, ele pensa na arrecadação por passageiro e por quilômetro rodado. Então, quando cai o número de passageiros, cai a arrecadação. O número de passageiros vem caindo, isso é tema, inclusive, de ações judiciais das concessionárias de transporte coletivo contra a prefeitura, isso já de algum tempo. Uma delas, inclusive, que proibiu a renovação, ou permitiu que as concessionárias não renovassem a frota de ônibus que está hoje na cidade. Então, essa queda de arrecadação reflete justamente isso. O momento em que a tarifa subiu para que fosse possível a modernização dessa frota, mas também o afugentamento do número de passageiros, né? Ele acaba diminuindo, também em razão da crise econômica, né? Isso obviamente reflete, não é de hoje que esse número vem diminuindo, ele não diminui em 2017, ele vem numa decrescente já desde 2014, salvo engano. Então, é o sistema que foi pensado. Para que isso mudasse, teria que se repensar, teria que esperar ou esse contrato vencer ou se pensar em um novo sistema do transporte coletivo. Hoje, conforme a composição e o contrato que existe com as concessionárias, não há outra alternativa senão a todo ano fazer praticamente um reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, né, em que entram esses custos, entra o custo de renovação da frota também. Com relação Secretário, ao não seria possível a revisão desses contratos, ao invés de esperar eles findarem? Eu diria o seguinte, essa é uma decisão, obviamente, do prefeito, mas não é uma... Obrigado. Não é uma decisão tão fácil de ser tomada, porque o município também não pode sofrer daqui a X anos os prejuízos de uma ação judicial bilionária por parte das concessionárias. Então, se isso for feito, e se for uma decisão a ser seguida, tem que se identificar primeiro, as concessionárias teriam ou não direito à indenização em razão desses valores que elas aportaram? Não sei, né? É uma pergunta que eu estou fazendo. As concessionárias teriam ou não direito à expectativa de direito com relação a esses valores que elas poderiam arrecadar nos próximos anos? São perguntas que precisam ser respondidas e não são perguntas fáceis para se pensar em algum caminho nesse sentido de revisão desses contratos. Acho que não é uma medida que possa ser tomada de forma extemporânea ou precipitada. Realmente, ela vai implicar em mudança aí significativa na prefeitura. Eu recebi aqui o dado que a receita do fundo de transporte, em termos reais, caiu de 238, ela foi para 240. Em termos nominais, ela se manteve praticamente a mesma, isso de janeiro e abril, entre 16 e 17. Refic, nós arrecadamos em torno de 30 milhões de reais com o Refic, só que isso é uma questão que, ao mesmo tempo, pode parecer boa, e me desculpe, às vezes, eu sou otimista, mas nesse caso a realidade também é outra. O Refic se tornou um vício, não só em Curitiba, como em outros estados e também na União Federal. Eu estive até conversando com o secretário da Receita Federal, o Dr. Jorge Rachid, e nesse parcelamento do INSS que eu mencionei na apresentação dos municípios, ele foi bem claro e disse o seguinte: nós não podemos fazer
parcelamentos melhores do que aqueles que já foram feitos, porque nós acabamos incentivando o contribuinte a sempre se acostumar com esse tipo de benesse, vamos chamar assim. Para o município é interessante que esses valores sejam pagos, a inadimplência também. Então, o que acontece com esses 30 milhões? Eles já estavam previstos como parte da arrecadação do município. Então, não é um incremento, o REFIC acaba não sendo um incremento, ele acaba simplesmente entrando no corrente do município. E não discutindo com o prefeito, mas a sugestão da secretaria é que esses parcelamentos sejam a cada vez modificados e que não contemplem um acréscimo no benefício, porque nós desincentivamos o contribuinte que está em dia com as suas obrigações. Então, essa é a ideia. Com relação aos novos servidores e às despesas de pessoal, eu não tenho dado, eu teria de perguntar para a Secretaria de Recursos Humanos, dos servidores que ingressaram no município no primeiro quadrimestre. Até peço que nós depois informemos a vereadora. O que eu tenho dado é que já está previsto e autorizado a contratação de professores, tanto de educação infantil como de docência se possível, abriremos ainda no primeiro semestre esse processo, encaminharemos no segundo semestre para suprir essa perda, esse número de aposentadorias, enfim, que também é um problema da Guarda Municipal, o número de servidores que se aposentam e que vão deixando o serviço. O problema, vereadora, é que nós não conseguimos, embora exista um concurso aberto da Guarda, chamar essas pessoas porque não temos condições ainda financeiras de pagar ao final do mês, se chamarmos todos ao mesmo tempo. Então, dependemos também de um acréscimo de receita. Em um momento em que a receita vem caindo, se falar em chamamento é muito difícil, né? Nós vamos trabalhar com esses professores para não parar, ou enfim, não paralisar, não prejudicar os serviços de educação, mas, de fato, não é tão justificável assim nós conseguirmos autorizar a contratação de mais servidores se a receita vem caindo. Precisamos recompor não só na guarda, não só nos professores, também nos auditores fiscais, por exemplo, que é a carreira que é mais próxima da Secretaria de Finanças, que também tem uma previsão expressiva de aposentadorias aí para 2017. Com relação aos novos servidores, eu vou pedir para que isso seja informado. Com relação ao ICS, eu acredito que eu respondi, depende ainda de uma avaliação da capacidade do município de pagar, mas isso vai depender também de um projeto de lei a ser encaminhado à Câmara. A parte da receita corrente líquida e do Tribunal de Contas, nós estivemos no começo da gestão no Tribunal de Contas, o próprio tribunal informalmente até nos aconselhou a adotar um limite gerencial, sem considerar o FUC. Entendemos que a alteração legislativa simplesmente elimina qualquer dúvida. Se dúvida existia de que o FUC não pode compor a base de cálculo da receita corrente líquida, essa deixa de existir com a autorização legislativa, com a previsão na lei de responsabilidade, que diz justamente o óbvio. Se é um recurso que o município não pode lançar a mão, não é possível que ele componha a base de cálculo de pagamento de credores ou também das despesas de pessoal. Me parece que eu respondi, também ficou à disposição depois. Só o que provocou aumento. Perfeito. Com relação ao aumento das despesas correntes, o que é? Primeiro, obviamente, uma inércia inflacionária. Nós temos hoje no município os contratos que são firmados de prestação de serviços, de fornecimento de bens, eles todos têm uma cláusula de reequilíbrio econômico-financeiro em que nós estamos negociando, mas em que a recomposição inflacionária do período é praticamente automática. Então, nós temos diminuído esses contratos, diminuímos, por exemplo, o contrato de informática do município. O município despendia em torno de 11 milhões de reais, nós recontratamos um contrato emergencial, até que seja feita a licitação, de 6 milhões e 900 mil reais, ou seja, um decréscimo de 30%. Diminuímos contratos de limpeza do município também, e eu acredito que esse reflexo vem acontecer no decorrer do exercício. Esse acréscimo que existe no primeiro quadrimestre é natural porque se carrega desde já uma base de negociação de incremento que foi do final do exercício de 2016 e a gente não consegue simplesmente estancar
né? Se fosse possível, eu confesso até que eu gostaria, de fato, de cancelar, estancar, mas não podemos paralisar aí a boa parte dos serviços da cidade. Obrigado, secretário. Na sequência, vereador Ezequias, Mauro Inácio e Mauro Bobato. Bom dia, secretário. Bom dia aos vereadores e todos que estão na casa. Parabéns, secretário, pela exposição. No quadro que o senhor demonstra ali da receita corrente líquida, me parece que há um equívoco, posso estar errado também, onde parece 2% menos, me parece ser 2% mais, naquele quadro ali da corrente líquida, né? Receita corrente líquida. O senhor fala e os números mostram que o ICS diminuiu. Claro que seria mais para informação, também depende um pouco da finanças, mas há uma dificuldade de abertura de novas empresas, né? E a gente está na expectativa de que alguma mudança aconteça para que o cidadão que quer abrir uma empresa em Curitiba tenha alguma facilidade e também para que esse imposto sobre serviço possa crescer. No mais, muito obrigado. Senhor presidente, para formular requerimento. Pois não, vereador Cupani. Pedir prorrogação da audiência pública com mais 15 minutos. Iríamos até meio-dia, então. Até meio-dia. Meio-dia. Então, para extensão da nossa audiência pública por mais 15 minutos, aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Até meio-dia. 15 além do término. Está previsto para 11h45, com mais 15, meio-dia. Por favor, vereador Mauro Inácio. Obrigado, presidente. Bom, eu gostaria de indagar, secretário Pupi, com relação à sua explanação, houve uma queda de receita de 5% aproximadamente, se for nesse ritmo até o final do ano, 20%, imagino. Porém, há um grande clamor em função dos projetos que estão nessa casa aqui, principalmente por parte do funcionalismo, e para que a gente possa entender um pouco mais, aproveitar esse momento. O secretário falou que a Guarda existe aí uma dívida de aproximadamente quase 2 milhões de demandas do ano passado, promoções, hora extra, etc. Eu pergunto, está previsto no orçamento desse ano esse valor para pagamento? Com relação também ao reajuste da database, ele foi previsto no orçamento desse ano, em qual percentual? Da mesma forma, a promoção do magistério, ela foi prevista nesse orçamento deste ano, e qual o valor? E também, se fosse pago a database agora, no percentual por lei, o que significaria em valores esse pagamento até o final de ano, e se há recursos em caixa disponível para esse pagamento? Seriam esses os questionamentos. Obrigado, presidente. Bem-vindo à casa, secretário, novamente, sua equipe. Desejar boa sorte nesse momento difícil, mas que tem que se aplicar certos remédios amargos. Eu queria só questionar, secretário, a possibilidade, então, um dos quesitos que o senhor colocou, o ICMS tem caído, porque a gente tem perdido empresas. Existe algum programa de incentivo para atrair novas empresas para Curitiba, para a gente tentar dar uma dinâmica diferente? E, como o senhor já mencionou, o REFIC não é uma coisa saudável. Mas qual o critério para a gente tentar cobrar esses devedores, os grandes devedores da cidade de Curitiba? Seria algo só nesse sentido? E algum sistema para tentar... A gente teve algumas conversas com o pessoal do sindicato, tentar melhorar o sistema de arrecadação da cidade. Se existe algum programa nesse sentido. Obrigado. E boa sorte. Obrigado, vereador. Ainda participando da comissão, vereador Sabino e Paulo Rim, que desejam se inscrever, fazer alguma pergunta? Sabino, sim? Abre mão. Paulo não está aqui. Os demais vereadores que quiserem se inscrever, por favor, com o vereador Mauro Inácio. Secretário Vitor Pupi. Obrigado, presidente. Agradeço as perguntas. Vereador Ezequias, com relação à receita corrente líquida, ela é daquele valor de 6 bilhões e 500 milhões de reais. Me parece que ali é o dado já considerando a inflação. Teria que rever o quadro, mas nós fizemos o acréscimo mais um acréscimo com relação... Perfeito, vamos revisar para verificar de fato esse equívoco.
Com relação à abertura das empresas e à burocracia, o que está em curso na Prefeitura? Existe a adesão à Rede Sim, a Receita Federal, que é quem faz a gestão da Rede Sim, ela preferiu atender primeiro o município de São Paulo. Nós estamos aguardando o município de São Paulo ter a adesão já finalizada, e a projeção é que, a partir de outubro, Curitiba seja incluída na Rede Sim, e aí a abertura de empresas fique sensivelmente mais expedita no município de Curitiba. O vereador Maurinácio, a queda de arrecadação. Nós imaginamos que a nossa frustração de receita prevista de tributos nossos de 2017 seja em torno de 180 milhões de reais. É o dado que nós estamos trabalhando hoje. Então, daquele orçamento que existia, estamos retirando 180 milhões de reais e contingenciando já esse valor. A parte orçamentária e essa dívida que existe, que foi divulgada agora da Guarda Municipal e do pagamento de hora extra, dos RITs, também do magistério, não existia previsão orçamentária. Aliás, se existe um déficit de 2 bilhões, ou se existe um déficit orçamentário, todo aquele orçamento que se trabalhava precisa ser repensado, para se garantir ao menos o pagamento daquilo que é básico, que é, em primeiro lugar, o vencimento dos servidores e também das empresas, dos contratados aí do município de Curitiba. Então, nós não tínhamos previsão orçamentária, nem de reajuste, nem de pagamento de horas extras, nem de pagamento dos valores dos planos de carreira, e nós não temos, de fato, condições financeiras de fazer esses pagamentos agora. É interessante que também se destaque que isso não é uma decisão do prefeito, é por absoluta falta de condição financeira e orçamentária que isso não se faz. Aliás, é uma medida desgastante politicamente propor isso, mas nós não podemos ser irresponsáveis com o município, porque o que vai acontecer se isso não for aprovado, se não houver a suspensão? Vai acontecer o que a representante do sindicato falou, ações judiciais em que nós vamos, de fato, o cidadão vai pagar a conta desses planos, o cidadão vai pagar a conta desse reajuste, que foi concedido sem ter previsão orçamentária, daqui a 2, 3, 10, 20 anos. Essa conta vai vir. E é por isso que nós precisamos, de fato, aprovar esses projetos, né? E também, de fato, depois, sim, rediscutir, voltar a implementar, mas ter capacidade e ter responsabilidade para implementar esses valores. Os valores de do reajuste e do plano do magistério acompanharam aquele projeto da meta fiscal. Salvo engano, com relação ao magistério, era em torno de 180 milhões de reais, mas eu gostaria de verificar novamente o projeto da meta fiscal para dar o dado exato. Mas os dados seguiram nos projetos e podem ser lá consultados, e também nós podemos encaminhar depois para o vereador Maurinácio. O vereador Bobato, REFIC, quais são, como que nós poderíamos repensar essa sistemática que hoje se adota? Eu acredito que com a transparência e com o contribuinte já sabendo, de fato, o que vai acontecer nos próximos anos. Se desde já o contribuinte souber que em 2018 haverá ou não haverá o REFIC, e serão os termos que existirão, e nós, no cenário ideal, vamos dizer assim, conseguíssemos projetar quais seriam as condições desses parcelamentos, sempre em uma decrescente, claro que o contribuinte, o empresário faz conta, e ele certamente iria calcular o benefício ou não de aderir a esses projetos desde já. Então, eu acho que essa é uma discussão muito importante, de fato, que tem que passar aqui pela Câmara, mas com a mentalidade de preservar a nossa arrecadação corrente e não tornar isso uma prática viciosa. Desculpa, secretário, existe a possibilidade da Prefeitura encaminhar algo nesse sentido, fazendo essa programação, ou cabe ao Legislativo fazer? Eu acho que cabe ao Executivo. Existe essa possibilidade? Existe a possibilidade. Nós já temos discutido internamente a questão do REFIC. É claro que em um cenário já de assoberbamento das funções da Secretaria de Finanças e aguardando também a tramitação do plano, nós ainda não temos uma posição, mas a diretriz é essa, que o Executivo repense algum cenário nesse sentido e passe depois ao Legislativo para que ocorra também o debate. Os grandes devedores, como que nós pretendemos cobrar os grandes devedores?
Nós já temos pronto um decreto de protesto desses devedores. Também temos uma previsão legislativa aqui na Câmara do CADIM, a criação do CADIM, e também vamos também propor a inclusão desses devedores em cadastros de proteção ao crédito, para que ele, de fato, se sinta obrigado a pagar o tributo para a Prefeitura. Não é justo que um contribuinte pague enquanto o outro simplesmente protege e espere prescrever a dívida ativa. É isso que acontece há muito tempo, não só em Curitiba, mas também na União e também nos estados. E com relação ao sistema de arrecadação, isso é prioridade número 0 da Secretaria de Finanças. Nós precisamos, sim, melhorar o sistema de arrecadação. Seguiu também para a Câmara a previsão da criação de uma lei do domicílio fiscal eletrônico, da notificação eletrônica do contribuinte, e isso, de fato, depende de avanços no sistema. O que aconteceu é que, por 4 anos, isso não é segredo, essa evolução ficou estacionada. Existia uma crise com o Instituto de Informática da cidade, que não foi resolvida nesse período, e os melhoramentos não foram feitos. Então, nós paramos. Nós precisamos recuperar isso. Nós vamos criar, nessa semana, um núcleo de inteligência e de sistemas na Secretaria de Finanças, que vai coordenar a implementação desses sistemas previstos na legislação, que esperamos seja aprovada aqui na Câmara, e também de outras medidas de incremento no sistema, inclusive dessa questão do sem empenho. Hoje, no orçamento de Curitiba, nós não conseguimos enxergar aquilo que está fora do orçamento. Isso é uma queixa até da vereadora professora Josete, com relação aos contratos. Nós pretendemos que isso conste dentro do orçamento, né? E isso depende de sistema. Depende de sistema. Isso, sim, será feito. Nós já temos estudos já avançados com relação a isso, e vamos seguir, sim, nessa direção de incremento do sistema. Tá? Eu acho que era isso. Na sequência, a vereadora Noêmia Rocha, vereador Goura e Serginho. Quero cumprimentar o secretário Pupi pela explanação. Considerando que eu sou uma das últimas a perguntar, fui contemplada com bastantes perguntas que estava em pauta para fazer a pergunta. Nós entendemos que todo é muito técnico, mas eu quero lhe fazer uma pergunta, senhor secretário. Nós fizemos a relatoria da desvinculação da taxa de lixo do IPTU. Nós recebemos no projeto uma relação muito simplória dos isentos de IPTU, incluindo, que me chamou a atenção, 622 hotéis da cidade de Curitiba que são isentos. Mas, enfim, meu apelo a você, se pode nos ajudar nesse sentido, que nós estamos fazendo, tenho conversado também com a liderança do governo nessa casa, de pensarmos numa emenda contemplando baixa renda, porque são pessoas que não têm o que comer, e aí uma taxa fica bem complicada, se existe essa possibilidade. Eu me lembro, no aumento de passagem, até eu não ia fazer essa pergunta, mas foi falado em transporte e me interessou. O Tribunal de Contas fez uma multa ao município de Curitiba, ao prefeito e à URBS. Como é que está essa questão? Quanto é que está gerando de custo essas multas e como é que está sendo viabilizado? Você falou na saída da Ambev, mas nós também temos a saída do HSBC, que dava aí 80 milhões de ISS ao município de Curitiba. Eu sei que o impacto não foi exato, mas eu gostaria de saber qual foi esse impacto em relação ao HSBC. Outra questão que nós fizemos a relatoria de um voto separado, senhor secretário, é sobre os credores das dívidas não empenhadas. Nós gostaríamos de ter a relação desses credores para que a gente pudesse ter uma transparência, para que a gente pudesse votar nesse projeto com mais tranquilidade. Então, eu gostaria que, antes que viesse essa casa para votação, considerando que passou na Comissão de Legislação, o detalhamento dessas dívidas. Muito obrigada. Vereador Goura. Bom dia. Bom dia, saudação ao secretário, saudação ao presidente da comissão, a todos os membros. Secretário, 3 perguntas. A primeira, em relação ao ICMS ecológico, se o senhor poderia
dar para a gente o detalhamento de quanto que Curitiba arrecada nessa categoria. A segunda também, o senhor mostrou para a gente do IPVA, são cerca de 287 milhões, correto? Também se existe uma destinação vinculada deste recurso. E, por fim, né, nesse momento, como o senhor bem colocou, de crise, de dificuldades, por que a Prefeitura não regulamenta o quanto antes os aplicativos, no caso do Uber e outros? A gente está vendo a população está usando maciçamente esse tipo de serviço e a Prefeitura não arrecada absolutamente nada com isso. Então, a minha sugestão também é que a gente agilizasse. O vereador Bruno Pessutti tem projetos já em andamento aqui nessa casa, que isso tenha uma urgência e um tratamento para que também a gente adeque o serviço às necessidades e à regulamentação que isso exige por parte do poder público. Muito obrigado. Secretário. Vereadora Noemi Rocha, agradeço as perguntas e começando pela questão do lixo, que foi a primeira pergunta. O critério hoje de isenção para baixa renda é aquele critério de imóveis, porque ele segue o IPTU, né, de até 140 mil reais ou 70 metros quadrados. Esse critério ele vai ser abolido, de fato, porque vai ser desvinculado do IPTU. De toda forma, o prefeito vai sim, já pediu e determinou que se faça a isenção para aquelas pessoas menos favorecidas. Então, isso será sim contemplado. Nós estamos estudando os critérios. Por quê? Porque depende também da forma de cobrança. Então, nós estamos estudando que essa cobrança possa também ser realizada, se não junto com o IPTU, com a conta de água ou com a conta de luz, e isso tudo depende do mecanismo, a isenção depende de que mecanismo vai se escolher. Vou tentar explicar por quê. A Sanepar, por exemplo, que já presta esse serviço em mais de 90 municípios no estado do Paraná, tem algo que se chama tarifa social, que diz respeito a uma isenção com relação ao metro cúbico de água consumida por unidade. E os municípios isentam a taxa de lixo, em sua grande maioria, com relação a esse consumo. Se nós passarmos para um contrato com uma empresa, a exemplo da Sanepar, certamente nós teríamos também que considerar se seria ou não possível uma isenção nesse sentido. Se nós não passarmos, teríamos que pensar em outro critério de isenção. De toda forma, o que eu quero dizer é que o prefeito, ele determinou e, de fato, não será efetuada a cobrança de pessoas menos favorecidas. Mas isso vai depender de um critério técnico também, porque não adianta fazer a cobrança e também ter inadimplência, do ponto de vista lógico. Então, isso vai ser, sim, contemplado. Não podemos, no momento, ainda dizer que critério, mas isso está sendo estudado e vai ser definido ao longo desses próximos meses, já para 2018. Mas cabe, então, emenda no projeto? Acredito que o projeto em si ele não diz que será cobrado ou não será cobrado. Cabe talvez algo no sentido de se prever que algo virá, né? Eu acho que só o critério nesse momento seria um pouco adiantado demais se pensar intempestivo, porque nós não temos ainda o sistema de cobrança definido. Com relação ao transporte coletivo, a questão do Tribunal de Contas é uma questão que está sendo lidada pela Procuradoria. Ainda cabe recurso, existe uma decisão do Tribunal de Justiça que suspendeu aquela decisão do Tribunal de Contas, então essa decisão vigora, continua permanente e até que seja reformada, enfim. Então eu acredito que isso se dá ainda na esfera jurídica, não há reflexo financeiro dessa multa imposta até que se esgotem os recursos, e salvo engano a multa aplicada foi pessoal ao prefeito, não foi para o município de Curitiba. O impacto do HSBC, a Vossa Excelência está perfeita, correta, é mais ou menos isso, em torno de 80 milhões. O HSBC não deixou, não, recursos de arrecadação para Curitiba. Se nós arrecadamos alguma coisa, é muito pouco, é muito insignificante perto do que era arrecadado anteriormente de ISS por parte do HSBC. Mas teve aumento no Bradesco daí, de arrecadação? O Bradesco arrecada em Cidade de Deus, lá em Osasco. Então, para nós, de fato, se nós pensarmos isso que o vereador Bruno Pessutti colocou, da questão do ISS, isso talvez venha a ter um reflexo. O que eu diria é o seguinte: participando das reuniões da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças,
não se tem ainda um mecanismo de cobrança eficiente e que possa ser lançado de pronto para aumentar a arrecadação, porque essas transações são milhões de transações que acontecem em cada município. Então, vai depender também de um sistema, e eu acho que aí não só Curitiba, mas eu acho que Brasil, para que isso represente um aumento de arrecadação. A parte das dívidas não empenhadas e quem são esses credores. Acompanhou o projeto de meta fiscal uma relação assinada pelos núcleos de assessoramento financeiro, que, aliás, eram as pessoas que estavam na gestão passada, que são técnicos, são profissionais da prefeitura, são servidores de carreira, em que consta essa relação por contrato e por credor, tanto dos credores das despesas sem empenho, como também dos restos a pagar. Então, as dívidas estão lá. E, nesse sentido, eu também queria aproveitar para esclarecer uma pergunta que a professora Josete encaminhou à secretaria, com relação ao portal da transparência, que poderia haver alguma diferença entre o que o portal diz e o que nós trouxemos ao projeto. É que o portal da transparência não traz a informação integral dos empenhos em um ano. Então, o que consta no portal da transparência é que existe um contrato, esse contrato foi empenhado, mas não significa dizer que houve empenho para os 12 meses daquele exercício. Então, alguma coisa pode constar no portal da transparência, inclusive com relação ao empenho, mas não significa que o empenho foi integral do contrato. Inclusive, às vezes, há a sinalização mensal, mas de valores inferiores. Então, se nós compararmos aquilo que está no portal da transparência com aquilo que consta dos núcleos financeiros, nós vamos verificar que ou os valores não constam lá, ou às vezes são um pouco maiores, e haver essa divergência. Então, nesse sentido, eu acho que é importante esclarecer. O vereador Goura, a parte do ICMS ecológico, eu não tenho aqui os valores que arrecada, também vou pedir à equipe que transmita, mas o que eu posso dizer é o seguinte: uma parte daquele cálculo do ICMS, que é repartido com os municípios, depende das áreas de preservação existentes em cada município. E Curitiba vem perdendo também nesse quesito com relação à parte ambiental. Então, nesse índice ambiental, nós pedimos à Secretaria, quem faz esse credenciamento é o IAP, que verifique se Curitiba está devendo alguma informação, o que foi perdido, porque nós temos perdido também nessa parte ambiental. ICMS ecológico eu não tenho dado, eu vou pedir para levantar e encaminhar isso na sequência. No IPVA, nós arrecadamos nesse quadrimestre 267 ou 287 milhões de reais, eu não me recordo, mas nós não podemos vincular, por ter natureza de imposto, a destinação do tributo. Se fosse taxa, seria vinculada àquela finalidade, o imposto é livre. Então, ele serve, na verdade, para pagar as despesas correntes de custeio de pessoal da prefeitura. O Uber é um assunto em pauta, a prefeitura tem estudos internos já bastante avançados para regulamentar a questão. Conversei há pouco com o vereador Bruno Pessutti, que também tem uma ideia muito importante com relação à lei do ISS, que nós precisamos estudar e vai trazer sim um acréscimo. São Paulo, eu sei, arrecadou uma quantia muito significativa com o Uber. Eles fazem a cobrança por preço público, então essa cobrança sequer dependeria de lei, poderia ser até um decreto. Então, nós estamos sim estudando, o prefeito deve divulgar aí nos próximos dias qual vai ser a resolução com relação não só ao Uber, mas a esses outros aplicativos como Cabify, enfim, que também seguem na mesma linha. Obrigado, secretário. Temos 7 minutos. Na sequência, então, Serginho, vereador Serginho e vereador Pia. Bem rápido. Primeiramente, cumprimento a toda a equipe de finanças e o secretário Pupi. Uma pergunta que talvez eu não tenha percebido é se as licenças, a não fruição de licença-prêmio, ela gera protocolo para que o servidor público receba ao longo da sua protocolização junto à prefeitura. Algumas informações, alguns servidores já inativos têm nos procurado que, segundo eles, desde 2012, eles não estão recebendo, ou seja, a parcela destinada anualmente na LOA não está sendo paga integralmente ou se paga uma parte. Então, eu gostaria se o secretário tem essas informações do último ano e esse ano como que está prevista esse pagamento de indenização. E
As outras duas perguntas, na verdade, são só uma informação, até para saber como que o senhor percebe a ideia de voltar à taxa de contribuição de melhoria. Nós já falamos isso na última audiência, então pergunto se tem algum estudo já avançado. E um pedido que é feito pelos auditores fiscais. Há muitos anos, e nós colocamos já para a gestão anterior, não avançamos, a discussão de criar um fundo para estrutura física e fiscalização, para dar mais eficácia na auditoria e fiscalização dos tributos municipais. Então, são essas duas, como que o secretário entende, se poderíamos criar esse fundo, e a Câmara tem interesse também, alguns vereadores já estivemos em contato com os auditores, os vereadores têm essa intenção de criar o fundo, se é possível, e qual a sua visão nesses dois casos. Era isso, demais, gostaria só de agradecer e parabenizar o seu desempenho ao longo desses 5 meses frente à pasta. Vereador Pia. Só a título já de encerramento, parabenizar o secretário Vitor Pupi pelos esclarecimentos, lembrando que o diagnóstico da Prefeitura, o diagnóstico de finanças, ele foi feito um diagnóstico muito profundo, muito aprofundado, muito estudado, mas não adianta você ter diagnóstico se não encontrar saídas para a solução. O que eu vejo do secretário e de sua equipe é que buscam saídas para a crise, buscam saídas, buscam soluções para esse momento de crise que nós todos estamos enfrentando, soluções que muitas vezes passam realmente por medidas drásticas, mas sem dúvida nenhuma lá na frente nós vamos reconhecer esse trabalho que hoje realmente é muito duro, é muito difícil, não se está aqui, quem assume uma função como essa, assume com muita coragem, é um momento realmente de separar as crianças dos adultos, e eu quero parabenizar o secretário por ter montado uma equipe muito boa, uma equipe qualificada, e dizer que conte conosco nesse momento delicado que a cidade e o país atravessam, porque é um momento que homens corajosos que realmente assumem essas funções, como eu disse inicialmente, função essa muito difícil. Então, apenas parabenizá-lo pela montagem da equipe, porque isso também é gestão, e tenho certeza que a cidade lá na frente vai acabar reconhecendo a oportunidade também, presidente Thiago Fel, que parabenizo pela condução. Muito obrigado. Obrigado, vereador Pia. Quase sem tempo, vereador Jair Marcelino. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de perguntar ao secretário se já existe algum projeto do prefeito para regularizar o serviço de pirataria do transporte individual de passageiros na cidade de Curitiba. Não quero citar aqui qual o aplicativo, mas todos os piratas, sabendo nós que esta casa não tem poder para fazer um projeto nesse sentido. O projeto tem que partir do executivo para esta casa. Então, se já existe algum projeto para regularizar esse serviço de pirataria em Curitiba. Secretário Pupi, suas considerações finais e respostas. Eu agradeço as perguntas, agradeço a colocação do vereador Pier, e também pelo apoio não só dele, mas dos demais vereadores com relação aos projetos que tramitam na Câmara. Respondendo ao vereador Serginho, com relação à licença-prêmio, nós tivemos em 2016 R$1.100.000 de verba orçamentária e financeira destinada a pagar essas indenizações. Em 2017 temos R$2.500.000 reservados para pagar esses valores. O estoque é maior. Eu não tenho o número do estoque, mas o pagamento deve se dar a critério da Secretaria de Recursos Humanos, mas por ordem cronológica. Então, eu acredito que esses pagamentos estejam sendo realizados, mas o que acontece é que, principalmente em relação tendo em vista essa mudança do governo federal com relação à Previdência, houve uma certa corrida também, tanto a aposentadoria como para a fruição das licenças. Então, os valores subiram exponencialmente nesse período.
vai depender também de um reajuste, de um remanejamento orçamentário em 2018 para atender e começar a pagar essas indenizações, porque eles têm direito, o judiciário já disse, e isso tem que ser respeitado, então será assim pago. Com relação à contribuição de melhoria, conversei de fato com o prefeito nesse sentido. Existe um projeto do asfalto a ser realizado ou conforme contribuição de melhoria ou conforme aquele asfalto parceiro em que já existiu antes. E isso tem avançado, é uma preocupação, porque nós não arrecadamos nada, zero, com relação à contribuição de melhoria. Para não dizer que é zero, me parece que tem uma pessoa que paga um parcelamento aí de contribuição de melhoria. Mas é insignificante e existem municípios, a exemplo de São José, em Santa Catarina, que arrecadaram quantias magníficas com relação à contribuição de melhoria. Eu acho que é um tema assim que o município pode avançar, deve avançar, e eu acho um tributo justo, porque tem como base a valorização do imóvel e limite o custo da obra. Então, de fato, é possível e temos que avançar, e estamos estudando com relação a isso. O fundo dos auditores fiscais, me parece o seguinte: existe no Estado o Funrefisco, que é um fundo nesse sentido. Esse fundo é um fundo bastante capitalizado, ele bancou boa parte da modernização da estrutura de informática da Secretaria da Fazenda do Estado. Ele funciona. O que se discute hoje, e é uma discussão permanente no Brasil, é se nós poderíamos vincular uma parte da multa ou do auto de infração para esse fundo. Existe uma discussão no Supremo Tribunal Federal com relação aos auditores da Receita Federal, em que há uma vinculação dessa meta ao bônus para o salário. É uma forma diferente de se dizer. O que a Ordem dos Advogados diz é que é um estímulo ao auto, à multa. Eu acho que a questão é discutível, mas nós temos que ter um pouco mais de segurança para avançar. Também está em estudo, não descartamos de forma alguma, e precisamos sim modernizar. Eu acho que qualquer iniciativa, seja fundo, seja acréscimo de recursos para a modernização do sistema de arrecadação, é importante, porque vai dar resultado em todo o município, ainda mais no momento de baixa. Com relação à pergunta do vereador Jairo Marcelino, existem estudos na Prefeitura com relação a esses aplicativos que hoje não estão regulamentados. De fato, por não estarem regulamentados, estão sim em desacordo atualmente com a legislação vigente. Pessoalmente, aí minha posição, me parece que esses aplicativos são uma realidade hoje, não só aqui, mas em outros lugares do mundo, e que no mínimo deve haver uma regulamentação com relação a esses serviços. E é isso que está se estudando no âmbito do Poder Executivo. Não há ainda uma definição, mas há sim um interesse em que essa questão avance rapidamente, e é exemplo do que perguntou também o vereador Gora. Muito obrigado, presidente.